Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma regra do Capablanca que vai ajudar vocês a vencerem partidas com mais facilidade. É o princípio da simplificação de Capablanca, que diz o seguinte: se você possui uma vantagem, a melhor forma de você converter isso numa vitória é através da simplificação, ou seja, da troca de peças. E tanto faz se essa vantagem é posicional ou material. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, a torre das brancas está atacada, e elas poderiam simplesmente seguir com um lance como torre D8, tirando a torre do ataque, e elas continuariam com a vantagem aqui nessa posição. Porém, existe uma forma muito mais prática de você ganhar essa posição aqui em questão. Em vez de manter as peças no tabuleiro, aqui você pode simplificar para um final de peões ganho. As brancas podem seguir com rei captura cavalo, e depois de rei captura torre, rei C6, é muito fácil perceber que as brancas vão conseguir capturar esses dois peões aqui, e com isso elas vão conseguir um peão passado. E aí vai ser muito fácil vencer a partida. Numa posição como essa, é fácil perceber que um simples peão a mais é suficiente para você vencer. Porém, numa posição cheia de peças, por exemplo, em que o seu oponente está atacando o seu rei, se você tiver um peão a mais lá do outro lado do tabuleiro, pouco importa. O que vai definir o resultado da partida é se ele vai te dar o checkmate ou não. Porém, se você vai trocando as peças aos poucos, no final, esse seu peão a mais ele vai ser suficiente para vencer a partida. Nesse exemplo aqui, as brancas têm um peão a mais. E aqui, com qualquer lance que as brancas fizerem, elas vão continuar tendo uma certa vantagem. Porém, a melhor forma de prosseguir aqui é novamente trocando as peças. Dessa forma, diminuindo a chance de contra-jogo do oponente. Aqui as brancas podem seguir com torre do 8 cheque. E se as pretas cobrem aqui, é simplesmente trocar as damas. Mas depois de rei G6 e torre D4 cheque, a troca das damas é inevitável. Aqui as pretas seguem com dama captura dama e depois de cavalo captura dama. É muito mais fácil você vencer esse final de cavalos do que o final de dama e cavalo. Porque a dama ela dá muita possibilidade do oponente ficar te dando cheque, te dar um cheque duplo atacando seu rei e um peão. Aí ele vai recuperar o material. Então, se numa situação dessa você consegue eliminar as damas, trocar elas, você vai ter muito mais facilidade para converter a vitória. Se a gente voltar para a posição inicial, por exemplo, e aqui as brancas jogaram o lance como dama E2, protegendo o peão de F2, as pretas podem já começar a dar cheque aqui. E aqui, mesmo que você ainda tenha a vantagem do peão, pode ter certeza que essa partida vai muito longe. Você vai ter que se esforçar bastante ainda para converter essa vitória. Agora, nesse exemplo aqui, eu quero mostrar para vocês que às vezes vale a pena simplificar, mesmo se você tiver que sacrificar um pouco de material para conseguir isso. Desde que o que sobrar no tabuleiro seja o suficiente para você ganhar a partida. Aqui as brancas podem simplesmente seguir com rei F3, por exemplo, ou H3, e elas vão continuar tendo a vantagem, porque elas têm mais material. Mas aqui, a melhor forma de você prosseguir é simplesmente com torre 5 cheque, e aqui força a troca das torres, e depois de torre captura, peão captura, rei captura, mesmo você tendo perdido um peão, o seu peão extra ele é suficiente para você vencer. E aqui, basicamente, as pretas não têm chance nenhuma. Agora, nessa posição aqui, o material está igualado. E eu pergunto para você se as brancas devem simplificar essa posição ou não. Bom, aqui é muito claro que se as brancas simplificam aqui, elas ficam totalmente perdidas. Porque esse peão aqui ele é um peão passado. E agora as brancas vão ter que vir até aqui na ala da dama para parar esse peão. Enquanto isso as pretas vão ter todo o tempo do mundo para vir aqui atacar a base de peões e ganhar todos esses peões brancos. Então, aqui é muito claro que as brancas devem evitar a simplificação. E quem está buscando a simplificação aqui são as pretas. Se as brancas permitirem uma simplificação trocando as torres, elas vão instantaneamente sair de uma posição empatada para uma posição perdida. Então é muito importante que você entenda se você é o lado que está buscando a simplificação ou o lado que quer evitar as simplificações. Da mesma forma que se você tem uma vantagem, você quer simplificar, para essa sua pequena vantagem ficar cada vez mais relevante,
Se você é o lado que está em desvantagem, você tem que evitar a troca de material. Principalmente a troca de peças, porque são as suas peças que vão te dar alguma possibilidade de atacar o seu oponente. E agora, para finalizar o vídeo, eu quero propor um quiz para vocês. Aqui nessa posição são as brancas que jogam, até porque o rei branco está em xeque. E eu quero saber qual a melhor continuação para as brancas aqui. Eu só quero fazer um adendo que essa posição ela é mais complicada do que parece. Tem uma sutileza muito importante nessa posição, que se você não perceber, é bem fácil você não vencer essa posição. Então, deixa nos comentários aí se você conseguir achar a solução, só que tem que colocar a linha toda, até o final. E agora, se você quer melhorar o seu xadrez ainda mais, clica no vídeo que vai aparecer agora na tela final.